O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descende divina luz. A nós descende divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Estimado povo de Deus, membros desta querida parcela, a paróquia de São Bento, estamos celebrando hoje o 23º domingo do tempo comum. O tempo comum é considerado o tempo ordinário, ou seja, o tempo em que somos devagar, durante as 34 semanas que compõem o tempo comum no calendário litúrgico, vamos sendo ensinados por Jesus. Portanto, o tempo comum é por excelência uma grande catequese. Neste 23º domingo, o Evangelho nos coloca diante de Jesus, que saindo de uma região a outra, saindo de Tiro, passando por Sidônia, atravessando o mar da Galileia à região da Decápole, ou seja, Jesus perpassando por comunidades pagãs, que ainda não tinham conhecido ou aceitado o Deus único e verdadeiro. Jesus se confronta com o homem que tem dificuldades de falar e de ouvir, e realiza neste homem uma cura, um sinal, restituindo a ele a capacidade de ouvir e a capacidade de falar novamente. Quando observamos este texto, assim,
de uma maneira superficial, podemos dizer, é mais um milagre de Jesus. Como tantos outros que ele operou e realizou em favor de devolver e resgatar a dignidade humana e a dignidade de sermos filhos de Deus. Podemos pensar que a dificuldade deste homem em ouvir e em falar não necessariamente estava somente de maneira física, mas também de maneira espiritual. É por isso que aqui Jesus, ao que nos parece um pouco estranho, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele, pronunciando esta palavra que até hoje no rito do batismo o sacerdote profere com este sinal do éfata. Abrindo-lhe os ouvidos e a fala, Jesus devolve àquele homem a dignidade. Antes de tudo, para ouvir a palavra de Deus, ao qual ele estava impedido. E tendo ouvido esta palavra, testemunhá-la com a sua voz, com os seus lábios e com a sua vida. O gesto de Jesus constitui um gesto sacramental. Jesus poderia ter restituído àquele homem a capacidade de ouvir e falar, sem mesmo ter tocado nele. Mas vamos nos lembrar que Jesus, como Deus, é Deus próximo de nós. Em todos os sinais e curas de Jesus, ele se faz valer de um gesto sensível e concreto, para dizer que, embora Deus não precise necessariamente de nós, mas somos nós que precisamos dele, Deus se faz valer também da generosidade dos corações humanos e da nossa coparticipação mediante o mistério da fé, para que a graça de Deus seja abundante na nossa existência. Jesus toca, Jesus sente, Jesus se aproxima. Jesus, como a própria etimologia do seu nome, predito lá na noite da sua anunciação, do seu nascimento, ele é Emanuel, é Deus conosco e não Deus distante. Vejamos juntos o que diz a primeira leitura do profeta Isaías. Criai ânimo, diz o profeta, não tenhas medo. Então se abrirão os olhos aos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. Aquilo que Jesus realiza no Evangelho de hoje já é prefiguração daquilo que os antigos profetas já profetizaram. Quem que iria abrir os ouvidos aos surdos e fazer ver os cegos, senão Jesus Cristo, o Verbo de Deus humanado? A leitura vai mais profundo, para nos provocar frente aos nossos sentidos humanos e espirituais. É necessário permitir e pedir em oração que Jesus também abra os nossos lábios e abra os nossos ouvidos, não só enquanto sentidos humanos, mas antes de tudo para ouvirmos aquilo que Ele mesmo quer dizer a cada um de nós. E que, ouvindo a palavra de Deus, tenhamos a capacidade de ser aquilo que a teologia sacramental do batismo, a qual nós recebemos, nos insere e nos impele, ou seja, sermos também testemunhos vivos, autênticos da misericórdia de Deus, testemunhos de Jesus, sinais da sua presença no mundo. É por isso que o profeta inicia dizendo: criai ânimo. Precisamos ser em Jesus pessoas que
motivem uns aos outros, que dê ânimo aos outros, que encoraje aos outros. Esta é a missão cristã, que contrapõe aquilo que São Paulo, ou melhor, que São Tiago vai dizer na leitura, segunda leitura de hoje, quando vai dizer que nós não podemos, a igreja não pode, o cristianismo não pode e de fato não faz acepção de pessoas. Jesus veio para todos, de maneira muito peculiar para aqueles que estão doentes no corpo e na alma, seja doenças físicas, mas sobretudo pelo pecado a qual todos nós somos vítimas. Diz a segunda leitura: não podemos admitir acepção de pessoas, não podemos nos sentir melhores do que ninguém, acima dos outros, rejeitando, renegando, esculachando, ou seja, todos somos irmãos e irmãs. E na vida da graça, na vida em Cristo, há lugar para todos, porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, ao finalizar esta reflexão, podemos rezar no fundo da nossa alma e do coração, pedir a Jesus que abra os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Ele quer dizer a nós, para cerrarmos os nossos ouvidos às vozes do mundo que querem nos dispersar da graça de Deus, mas que, tendo os ouvidos atentos a Ele, possamos também sermos anunciadores da Boa Nova. A Boa Nova que chegou até nós através da Igreja, devemos também comunicá-la a quantos nós nos encontremos na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos proteja, nos faça perseverantes na caminhada e na vida de fé, para um dia podermos gozar com Ele da eterna salvação. Amém.